Já estamos de volta. Hoje, quem está na pauta é o saneamento básico. Olha só, em 2019, antes da pandemia, um estudo encomendado pelo jornal Folha de São Paulo revelou um dado preocupante. Durante um ano, o mar de 42% das principais praias brasileiras apresentou avaliação ruim ou péssima. E nesse mesmo estudo foi revelado que a pior situação do Brasil era no Nordeste. Em cada 3 pontos monitorados, um esteve impróprio para banho em mais da metade do ano. São Luís, gente, foi a única das 31 cidades analisadas com as condições de todas as praias consideradas péssimas. Isso naquela ocasião. O estudo foi realizado entre 2018 e 2019. Então vamos voltar aqui a conversar com os nossos convidados, o Tasso Collins Gonçalves, chefe de assessoria da Diretoria de Engenharia e Meio Ambiente da CAEMA, e também o médico infectologista Carlos Frias. Vamos aqui voltar ao assunto. A gente encerrou o bloco passado falando sobre os impactos na saúde individual e a gente tem aqui uma oportunidade de falar sobre todo o restante da cadeia afetada a partir de um saneamento que precisa ser melhorado. A política de saneamento de um modo geral, e a gente acabou de ver, não é uma exclusividade do Maranhão ou de São Luís, essa dificuldade talvez de tornar tudo mais interessante, mais tranquilo para a sociedade poder usufruir. Então eu começo aqui o bloco perguntando para vocês, a gente já avançou muito, é perceptível, mas o quanto ainda a gente precisa avançar? Qual é a avaliação hoje que se faz? Dalva, desde 2014, a CAEMA tem investido intensamente em novas obras de abastecimento de água e de sistemas de esgotamento sanitário, porém a gente precisa avançar a questão cultural dos próprios usuários do sistema, entenderem que aqueles ativos, a disponibilização de novas infraestruturas devem ser utilizadas. A exemplo, a gente acabou de concluir obras na região do Pimenta, do Rio Claro, onde essas obras hoje, praticamente o volume que chega é muito baixo. Apesar da gente ter grandes empreendimentos naquela região, mas os empreendimentos ainda não estão ligados ao sistema. E isso, de certa forma, gera um déficit, um esgoto que possivelmente pode ser destinado a um tratamento adequado, né? Mas falta essa conscientização. E não é o que está acontecendo, né? Exatamente. Não são ligados, eles não são ainda ligados não à estão rede. sendo ligados. Isso é o que, gente? Assim, eu pergunto até mesmo leigamente aqui falando. É falta de valorização? Eu acho que a legislação ambiental. Eu acho que a legislação ambiental, a questão da fiscalização também, porque são duas coisas assim que se impõem, né? Primeiro, haver leis que disciplinem o processo. Então eu acredito que se você, por exemplo, eu fico assim, realmente eu confesso a você que eu fico indignado como cidadão, eu não estou falando como médico, como cidadão, esses grandes projetos que o colega está falando, o Collins está falando, então você pega empreendimentos fantásticos de 2 milhões de reais, por exemplo, numa região altamente valorizada, como a península, como a região litorânea como um todo, e você vê que como é que os bancos que financiam, e até bancos estatais, eu acho um absurdo isso, você vê muitos conjuntos habitacionais, uma coisa que me causa indignação, muitos conjuntos habitacionais padrão, né? Aqueles padrão, vamos dizer assim, parece assim umas caixinhas de fósforo, né? Com todo respeito, tá bom? Porque são pessoas que têm seu sonho ali, que jogam sua vida, seu sonho ali. O senhor está falando mesmo das moradias populares? As moradias populares que vieram realmente tentar diminuir a questão do déficit habitacional, principalmente as palafitas, né, condições subhumanas de vida, tudo bem. Então foram construídas isso aí, mas não há um plano diretor, não há uma fiscalização e os próprios bancos, públicos ou privados, que financiam os empreendimentos, quer seja empreendimento de baixa renda, né, ou empreendimento de classe média alta, você vê que não condiciona, deveria ser uma condicionante. Você só pode entregar um projeto desse, vamos ser bem objetivos, se for atrelado a uma questão de esgotamento sanitário previsto, água e esgoto previsto. Com todas as conformidades. Entendeu? Então, né? Você vê, por exemplo, muitos deles utilizam o lençol freático, em algum momento vai dizer, esse lençol freático vai dizer que socorro, não aguenta mais. Não aguenta mais. Então, por exemplo, claro, as pessoas não querendo pagar a conta de água, então vamos usar o lençol freático. Então, os últimos conjuntos
que vamos dizer assim, que pululam aqui na ilha de São Luís, várias construtoras, tá certo? Elas fazem uma obra vamos dizer assim, de rápida instalação, mas os bancos que financiam aceitam a falta de um condicionante sanitário adequado. Sabe assim, doutor Frias, é muito interessante o seu ponto de vista, mas eu confesso que não fico chocada, porque as grandes casas bancárias, as grandes instituições bancárias que são financiadoras desses empreendimentos, de fato, elas estão cumprindo a missão delas, que é gerar o lucro que elas almejam. E aí fica de lado, a gente volta à questão cultural, volta à questão do comportamento. Gente, eu cresci escutando que investir em saneamento é caro e desnecessário porque a população não enxerga. Eu cresci ouvindo isso. Isso, é claro, é o que o senso comum diz. Eu quero ouvir de vocês aqui na voz do profissional que cada um aqui é. Um engenheiro civil, um médico, infectologista. Por que é importante, sim, valorizar o investimento em saúde pública, saneamento básico e respeitar o meio ambiente? Eu vou antecipar o Collins, porque certamente ele vai ter muita coisa que falar, mas assim, existe uma coisa que é marcante, é consenso. Para cada $1 que você investe em saneamento básico, você recupera isso. Você economiza e recupera $4 no sistema de saúde. Significa que se você fizesse isso, você não teria todas essas doenças, que o conjunto vamos dizer, do que se gasta com essas doenças, com a recuperação dessas pessoas, desde as crianças principalmente, né? Você recuperaria muito, muito mais. Seria um investimento assim fantástico. Então isso, a classe política tem que identificar que isso é uma coisa marcante. Eu entendo, aquilo que você ouviu também, eu ouvi muito, que são obras, tipo, foi perguntado, por exemplo, a um gestor municipal no passado, por que você não faz obras de saneamento básico, já que São Luís necessita muito disso? Porque não são obras que têm transparência. Mas isso é falta de visão de gestão, visão governamental. Sim, transparência que o senhor fala, visibilidade, né? Visibilidade, exatamente. Isso. As pessoas não enxergam e aí não convertem em voto, geralmente tem um pensamento muito político. Então essa é uma visão. E quando nós falamos na questão cultural, a questão cultural não é só da criancinha analfabeta que não tem acesso à educação, né, Collins? Não, claro que não. É a visão cultural do gestor. É a visão mesmo de vida. Daquele político, daquele gestor, né? Daquelas pessoas que fazem acontecer. Então, a falta desse compromisso, dessa visão e depois o comprometimento decorrente da visão necessária é que faz com que nós tenhamos números cada vez piores. E a sua avaliação, Tasso? No aspecto que o colega demonstra, o investimento em obra é bastante significativo. Todo investimento em obras e operacional na área de esgotamento sanitário ou abastecimento de água acaba sendo denotado por estar coberto, porque são infraestruturas que não se vê, não é transparente. Isso acaba não sendo visto pela comunidade. Mas, abordando novamente a condição cultural, a gente precisa educar mais, a gente precisa conscientizar mais a nossa comunidade, o nosso poder público, em investir, em trazer, em demonstrar que qualquer ação, por mínima que seja, ela traz um retorno significativo para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. A exemplo, os nossos sistemas hoje, eles recebem uma carga enorme de corpos estranhos ao esgoto, que as pessoas, por não terem cultura de entender que só aquela rede, aquela ligação, ela é própria apenas para esgoto, acabam colocando que tipo material... de elementos assim que você citaria? Papel, detritos de construção civil, detritos de construção civil, né? O papel higiênico que desce pelo vaso sanitário. Entulho de construção civil? Resto de areia. Hoje, nas nossas estações elevatórias de esgoto, a gente tem muito ações de fazer limpeza constante por conta de areia que vem na própria tubulação. Então, acaba se jogando, usando a água de lavagem dos quintais no sistema de esgoto também. Então, isso acaba, por não entender, sendo cultural, as pessoas acabam ligando o que deveria ser apenas o esgoto
acabou ligando ao sistema de drenagem, a drenagem ao esgoto, e isso acaba gerando todo um impacto, gerando inclusive, que já foi comentado, transbordamento de esgoto. Por que transborda? Exatamente porque o nosso sistema ele não foi dimensionado, ele não foi projetado para atender aquele volume. Aquele tipo de elemento, né? De água, né, que está sendo posta ali pela lavagem do quintal, pela lavagem da calçada, pela lavagem do carro, certo? Que aí não condiz ao esgotamento sanitário que a gente trabalha. Pelo que a gente está conversando aqui, gente, só mais alguns anos de muita conscientização, de campanha frequente, inclusive nas escolas, para ver se a gente consegue mudar o pensamento dos indivíduos. Eu recordo, acho que vocês vão lembrar também, que na década de 90 era comum, era, entre aspas, natural, era normal, normalizavam jogar lixo para fora do carro, nas estradas, nas ruas, nas cidades. E aí houve toda uma campanha, uma mobilização nacional para se combater esse tipo de atitude. Hoje a gente já se horroriza quando vê alguém cometendo esse ato. Já aconteceu de eu olhar alguém jogando e juntar o lixinho e dizer, moço, você esqueceu, e entrego para a pessoa, mas a gente ainda faz isso com medo, porque ali geralmente do outro lado é alguém que na verdade não teve tanta instrução, tem alguma ignorância e pode reagir com uma certa grosseria. Acho que a gente consegue agora, nesse finzinho do segundo bloco, já pensar nos impactos para o turismo e como mudar isso, já que o turismo é uma importantíssima fonte de renda para o nosso Maranhão, para a nossa cidade, Ilha do Amor, né? Então, qual é a sua visão sobre esse olhar do turista? Eu quero imaginar aqui o que o senhor avalia disso, doutor Carlos. Isso é uma situação grave, crônica, né? Endêmica, que é uma questão que acontece sempre, acontece, vamos dizer assim, focos, como agora, essa língua negra que você citou aí, realmente é marcante, choca, inclusive a opinião pública, os turistas que vêm aqui, nós estamos saindo de um período de férias, então é marcante tudo isso. Então o que é pior? Quer dizer, nós temos a certeza que a população necessita ter uma válvula de escape nessa pandemia trágica, né? Nós sofremos todo mecanismo psíquico de sofrimento de todos, crianças, idosos, né? Pessoas que estão confinadas muitas vezes. Aconteceu ao longo desses quase 2 anos que nós estamos sofrendo isso tudo. Então, o acesso à praia é um bálsamo, né? Um lazer gratuito, né? Um lazer barato, ainda relativamente barato. Então, quando você vê que todas as praias estão colocadas como impróprias, então aquilo ali tem um duplo fator, né? A questão vamos dizer assim, da decepção da população como um todo, que tem aquilo como uma válvula de escape, e também os turistas também, porque São Luís é uma ilha linda, agradável. Eu sou apaixonado por São Luís. Eu vou lhe fazer uma perguntinha aqui para a gente encerrar o bloco e levar o restinho dessa conversa para o nosso último bloco. Nós temos imunidade para entrar no mar, apesar daquela cena? Podemos? Pode, doutor? Bem, me perguntam muito isso, né? Eu tenho um colega fantástico, eu até recomendo que um dia você o traga aqui, que é o doutor Lúcio Macedo, é um colega meu do Departamento de Saúde Pública da UFMA. Ele foi da CAEMA. Ele foi da CAEMA também, é uma pessoa fantástica, que tem um conhecimento muito profundo sobre tudo isso, né? Então, nós sempre falamos isso, quer dizer, de alguma maneira, ou porque Deus é brasileiro, né? Nós temos uma imunidade naturalmente adquirida, e principalmente quanto felizmente para nós, essa poluição que vai tipo assim, se propagar às praias, né? O oceano, quer dizer, há uma diluição, há cloreto de sódio, alguns elementos, algas, alguns elementos químicos que ajudam a diluir tudo aquilo ali. Mas sempre existe o risco de algumas infecções bacterianas, infecções basicamente de pele, que essas acontecem comumente, são menos graves, mas são mais comuns. Exato. Olha só, gente, a gente vai fazer aqui uma rápida pausa novamente. Vamos fazer mais um rápido intervalo e nós voltamos em instantes com mais negócios na pauta.